Pessoal, vou passar para vocês aqui agora os pontos que eu uso para poder chegar nessa análise, nesse número e ver se a equipe é satisfatória ou não, beleza? Então, vou passar 5 pontos que eu julgo como fundamentais para uma equipe alcançar esse número de escanteios, beleza? Essa tendência é a tendência over. A gente vai trabalhar primeiro com a tendência over, depois com a tendência under, escanteios. Mas as duas tendências estão relacionadas a esses 5 pontos, beleza? Então vamos lá, vamos começar com o primeiro ponto, que é a necessidade de vitória ou busca por gols. Então, galera, a equipe que disputa o título, que está ali brigando na ponta da tabela por uma vaga em determinado torneio, ou que precisa de somar gols, mais de um gol, para poder fugir da zona de rebaixamento ou de qualquer outra circunstância relacionada, ela tende a pressionar mais, certo? Então ela tende a buscar o tempo inteiro esse gol e, consequentemente, ela acaba gerando escanteios, tá bom? Eu uso muito esse primeiro ponto em jogos ao vivo, em jogos que eu estou acompanhando, porque eu consigo fazer uma análise melhor para esse ponto, beleza? O segundo ponto é o mandante favorito ou favorito, dependendo da posição na tabela, certo? Então, o mandante favorito ou favorito jogando fora de casa, ele tende a buscar o gol, principalmente quando ele disputa a vaga e quando ele disputa o título. Então ele fica em cima o tempo inteiro, ele pressiona o tempo inteiro. Terceiro ponto é o desempenho do time vencendo, empatando ou perdendo. As equipes se portam de maneiras diferentes quando elas estão vencendo, certo? Então elas tendem a retrair um pouco mais para poder explorar o contra-ataque ou explorar o relógio, beleza? Para a partida encerrar, porque já está de bom tamanho, já está feito o resultado. Equipes que estão empatando e perdendo tendem a buscar o resultado, buscar o gol. Tanto o gol de empate e principalmente a virada. Então as equipes que estão perdendo a partida, estão em casa, dentro de casa, elas tendem a pressionar o tempo inteiro atrás do resultado. Então, esse mecanismo também é muito bom, galera, para jogos que estão ao vivo, beleza? Para você que gosta de trabalhar escanteio gol, é muito bom, certo? O quarto ponto é a posse de bola, os passes corretos, ataques perigosos e finalizações. Esse ponto eu uso muito em pré-live. Quando eu vou montar minhas chips, eu pego a equipe e analiso os 4 últimos jogos dela, galera. Analiso os 4 últimos jogos, como é o desempenho dela, como foi a partida, a posição que ela está na tabela, a posição do adversário, se ela atende todos esses requisitos de posse de bola, de passes corretos, de ataques perigosos e finalizações, beleza? Então, para mim, isso aí é fundamental, é o que a equipe tem que ter para eu poder entrar na análise, beleza? E o quinto ponto é referência, né? Alguém que receba essa bola dentro da área, alguém que leve essa bola até a linha de fundo. A equipe precisa de bons jogadores no ataque, né? Precisa ser uma equipe aguda, uma equipe de linha de fundo. É um ponto muito importante também, beleza? Então vou passar para alguns exemplos práticos agora para esclarecer algumas dúvidas, galera, beleza? Pessoal, eu selecionei o Benfica porque o Benfica é um time muito bom, muito organizado, tanto ofensivamente quanto defensivamente, e ele atua na Liga Portuguesa, que tem ali seus 3, estourando 4 favoritos, né? E o Benfica talvez seja o maior deles. Então o Benfica ele se destaca no campeonato. Então o Benfica, para mim, para a nossa análise, é o que vai servir de exemplo na tendência over, beleza? Então a gente pode ver que o Benfica ele consegue atender todos os requisitos.
O Benfica ele tem 50% de posse de bola vencendo. Essa é a postura do Benfica vencendo, beleza? Depois a gente vai passar no Benfica empatando e no Benfica perdendo. O Benfica tem 50% de posse de bola com o placar já resolvido. Então ele diminui a posse de bola, mantém o controle da partida, mesmo que no campo defensivo dele, certo? Mas o Benfica finalizou 17 vezes. Conseguiu 6 escanteios com todas essas finalizações. O Benfica teve 608 passes, 538 passes concluídos. Então ele teve uma média de 80% dos passes concluídos. É uma média muito alta. É a média que faz a diferença na hora do cálculo, beleza? Então o Benfica teve 89 ataques. O Benfica 89 vezes pressionou o adversário no campo dele. 40 ataques perigosos. Desses 89, 40 ataques foram perigosos, levaram perigo ao gol. Então o Benfica tem as médias necessárias para poder entrar nesse mecanismo, certo, galera? Ele compreende muito bem a nossa análise. Nosso próximo jogo é o jogo do Benfica contra o Vitória fora de casa. Nesse jogo o Benfica empatou. Então a gente vai agora analisar a postura do Benfica empatando a partida. E o Benfica ele continua pressionando. Ele continua pressionando até conseguir o gol. Ele mantém 60% de posse de bola. Ele consegue 6 finalizações. Consegue 6 escanteios. 556 passes totais, 460 passes concluídos. Da média de 82% dos passes concluídos, galera. Tá na média dos 80. Então ele bate a meta dos 80, que é muita coisa. E o ponto principal é que esses passes foram no campo defensivo do Vitória. Porque o Benfica teve 113 ataques dentro da partida. Então, 113 vezes ele atacou dentro do campo do Vitória, certo? Em 90 minutos. Dá ali uma média de 1,2 ataques a cada minuto. E 50 ataques perigosos. É muita coisa. Ele bate os 40 ataques perigosos, bate os 113 ataques e 80% de passes concluídos. Com isso, ele atinge a média o número de 6 escanteios. Certo? Então ele mantém a posse de bola, ele mantém o número de passes, o número de ataques e o número de ataques perigosos, beleza? Então o Benfica, empatando, ele também cumpre esse papel de conseguir os escanteios. Galera, o próximo jogo agora é o Benfica contra o Porto. O Benfica, na partida, ele está perdendo. Então a gente vai analisar agora a partida que o Benfica perdeu, certo? E a postura dele diante da derrota, beleza? Então o adversário é o Porto. Porto jogando fora de casa, mas de qualquer forma é um clássico. É um jogo difícil, um jogo grande, que o Benfica também tem que ter cautela para não sofrer uma goleada, beleza? Então, a gente pode olhar aqui que o Benfica teve 58% da posse de bola. Ele atendeu o primeiro requisito, né? Ele finalizou 9 vezes. É um número de finalizações muito alto, certo? O Porto também teve a posse de bola e o número de finalizações parecidas. O Benfica conseguiu nessa partida 5 escanteios, que é um número legal, é um número que dá para trabalhar, beleza? O Benfica teve 80% dos passes completos. Muito bom. O Benfica conseguiu atender esse requisito. E lembrando que a nossa análise aqui é de escanteios, não é relacionada a gols, a vencedor e a perdedor. É com tendência over escanteios. Beleza, galera? Então tem que lembrar isso daí porque é só a postura do time perdendo. O gol, não, pra gente, no momento, não é o importante, tá bom? Então tem que ficar atento com isso daí. O Benfica atendeu também o número de ataques. Conseguiu 101 ataques.
e 43 ataques perigosos. Então o Benfica atendeu todos os requisitos para conseguir um número de no mínimo 5 escanteios. Beleza? Então, muito importante ressaltar isso daí. E aqui tem um fator que eu separei também, eu destaquei em vermelho, que o Benfica, das 9 finalizações, 4 foram para fora e 3 foram bloqueadas, certo? Então o Benfica com certeza conseguiu esses 5 escanteios chegando à linha de fundo e tentando cruzar, não caracterizando ali uma finalização, mas na tentativa do cruzamento, porque as finalizações ou foram para fora e as que foram bloqueadas talvez até geraram um escanteio, mas ele também chegou na linha de fundo. Então o Benfica é um time de linha de fundo, é um time que chega pelas beiradas. Isso é muito bom, é muito importante, beleza? Então a postura do Benfica é essa daí, ele consegue atingir a média necessária empatando, vencendo ou perdendo, beleza, galera? Então isso aí é muito importante, é importante fixar isso daí. O próximo gráfico agora é o jogo do Manchester City contra o Brentford pelo campeonato inglês, Premier League, beleza? O City nesse jogo ele estava perdendo por 2-1, ele acabou perdendo, né, por 2-1, e aqui ele consegue se enquadrar dentro de todos os tópicos, todos os pontos que eu já citei acima, nos vídeos anteriores. O primeiro ponto é a necessidade de vitória ou busca por gols, né? Então aqui ele busca o gol e, consequentemente, a vitória, né? Então ele se encaixa perfeitamente nesse ponto. Segundo ponto, mandante, favorito ou favorito, disputando o título ou vaga. Então o Manchester City dentro do campeonato inglês ele é favoritaço ao título sempre, né? Junto com o Liverpool. Eles, de certa forma, são os grandes favoritos ao título, né? Então se encaixa perfeitamente no quesito. Terceiro ponto, o desempenho do time. Aqui no caso o City está perdendo, então ele tem um desempenho muito bom para poder buscar a todo momento o que é importante para a gente, que são os escanteios, que é a nossa tendência a over, beleza? Então ele se encaixa perfeitamente. E o quarto ponto, que é o fundamental para todas as equipes: posse de bola, passes corretos, ataques perigosos e finalizações. Aqui o Manchester City ele supera, ele vai além do necessário, e com tudo isso ele consegue a marca de 10 escanteios na partida, beleza? Ele consegue 75% de posse de bola, ele consegue 530 passes concluídos, ele consegue 136 ataques e consegue 111 ataques perigosos. Então o Manchester City aqui, apesar do gol não ter saído, ele foi dominante na partida, ele bateu todos os requisitos para poder conseguir esse número de escanteios. E também tem suas referências, tanto na ponta quanto na centroavância, beleza? Então o Manchester City aqui, para quem entrou na partida ao vivo, foi muito bom. Nesse próximo jogo do City, a gente consegue ver que, mesmo vencendo a partida por goleada, o City mantém a intensidade. Ele mantém a posse de bola, ele mantém o número de ataques perigosos, o número de finalizações e o número de passes concluídos. Ele mantém a porcentagem, o que a gente julga necessário para poder atingir a média de escanteios, beleza? Então o City na tendência over nessa partida também foi muito bem. Já o United, ele acaba se enquadrando na média de escanteios under, né? Porque a gente consegue ver que ele até foi bem. Teve um número de ataques perigosos baixo, mas conseguiu ameaçar o Manchester City, tanto é que marcou 3 gols, né? Mas essa partida eu assisti e o City foi dominante o tempo inteiro. Não deu espaço para o United chegar na linha de fundo. O City tem essa característica de sufocar
os adversários o tempo inteiro, né? Briga pelo título, pela vaga na Liga dos Campeões e por premiações. Então o City tem essa característica, que é muito bom, muito importante para a gente trabalhar com a tendência over com o City e com os seus adversários a tendência under, beleza? Galera, agora eu trouxe o jogo do Ribey para a gente poder trabalhar em tendência under, beleza? Então, o Ribey é o pior time do campeonato chinês. Tem apenas uma vitória e nenhum empate. Eu trouxe mais para a gente poder dar uma olhada na tendência under para ver como funciona também esse mecanismo. Aqui o Ribey teve 36% de posse de bola. Ele finalizou 7 vezes, 2 ao gol e 4 para fora. Conseguiu a marca de 2 escanteios, certo? Número de passes muito baixo, 300 passes totais, só 204 passes concluídos, 65 ataques e 15 ataques perigosos. Então, em momento algum, o Ribey ele apresenta características para poder conseguir um número elevado de escanteios, mesmo na Liga Chinesa, beleza? Então, a tendência desses times com baixa posse de bola, baixo ataque, baixo passe concluído, baixo passe total e baixo ataque perigoso é sempre under, beleza, galera? Mais um jogo do Ribey, dessa vez fora de casa. Então ele mantém o mesmo desempenho do jogo anterior. 37% de posse de bola, 4 finalizações, 62 ataques e 22 ataques perigosos. Então ele não apresenta perigo, ele não apresenta nada que possa vir a aumentar a média de escanteios dele, certo? Então o Ribey é um time para ser trabalhado com tendência under, né? Sempre com tendência under.